Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru e pelas emissoras da Rede Legislativa, aqui a partir de nossa cidade, na TV Câmara Bauru, pelos sinais abertos e fechados. Hoje nós vamos conversar com o professor doutor em neurologia André Palmini. Ele é chefe do serviço de neurologia do Hospital São Lucas, da PUC do Rio Grande do Sul, e professor titular de neurologia do Núcleo de Neurociências da Escola de Medicina e do Programa de Pós-Graduação em Medicina e Ciências da Saúde da PUC Gaúcha. Obrigado, professor André Palmini, por nos receber em teletrabalho. Nós vamos bater um papo com você acerca do funcionamento dessa regulação da fantástica máquina de viver, o corpo humano e seus neurotransmissores. A gente tem a serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina como o quarteto principal dessas relações com o funcionamento de todo o nosso organismo e, lógico, as funções dos hormônios também. Mas os neurotransmissores são a nossa plataforma de conversa de hoje com o professor André Palmini. Vamos começar pelo quarteto. Professor, o que é e como funciona, então, a serotonina para abrir o nosso bate-papo? Obrigado, Nelson. Obrigado pelo convite. Vou dividir um a um os quatro aqui para a gente explorar do ponto de vista mesmo das informações do dia a dia, para a gente entender cada um. Serotonina, do que a gente está falando? Então, assim, na verdade, achei interessante tu teres iniciado com a questão de hormônios, né? A gente chama essas substâncias que atuam no cérebro ou que são produzidas no cérebro, não exatamente de hormônio, mas de neurotransmissores, tá certo? Quer Ok. dizer, eles têm em comum com hormônios o fato de serem substâncias que vão ter um efeito agindo à distância, tá certo? Assim como o hormônio da tireoide tem um efeito agindo à distância do organismo e assim os hormônios do sistema nervoso central da mesma maneira, ou seja, eles são produzidos em regiões cerebrais e se distribuem cérebro afora, fazendo os seus efeitos, tá certo? Na verdade, a gente tenta fazer uma coisa muito didática, né? Ou seja, tentando imaginar que o hormônio A faz tal coisa, desculpa, no organismo, o neurotransmissor A faz tal coisa, serotonina, endorfina, noradrenalina. Na verdade, eles têm uma série de efeitos mais amplos, tá certo? Então, a gente vai hoje conversar com aquilo que é o mais conhecido, mas que não quer dizer que seja a única coisa que esses neurotransmissores fazem. Então, a serotonina, ela é meio que popularmente conhecida como neurotransmissor da felicidade. Claro que isso aí é um jargão popular, né? E ela ganhou esse apelido muito porque os medicamentos antidepressivos e aqueles que diminuem a ansiedade, aquela ansiedade continuada, aquelas pessoas com muita ansiedade generalizada, sempre preocupadas com alguma coisa, ruminando um problema. Então, a serotonina é um neurotransmissor que é modificado pelos medicamentos que tratam esses problemas. Ou seja, todos os medicamentos que atuam de alguma forma em depressão ou em ansiedade mais séria, mais continuada, eles modificam a função da serotonina, aumentando a função da serotonina. Então, como o aumento da serotonina é o tratamento de depressão e ansiedade, a serotonina virou, então, o hormônio da felicidade. Claro que não é assim, né? Quer dizer, o que a gente sabe é que a serotonina, para ter uma ideia, para o teu telespectador e ouvinte, Nelson, ter uma ideia, existe uma grande quantidade de receptores para a serotonina. Receptores como se fossem fechaduras, aonde a serotonina, que é o neurotransmissor, é uma chave que encaixa ali e abre aquela fechadura ou fecha aquela fechadura. A combinação desses receptores é que vai fazer o verdadeiro efeito do neurotransmissor, entendeu? Às vezes, agindo num receptor faz uma coisa, agindo no outro faz outra, mas a rigor, assim, grosso modo, é o neurotransmissor que melhora depressão, que melhora a ansiedade e que, quando está reduzido, né, em alguma escala, a pessoa tem sintomas depressivos e ansiosos. Se ele trabalha com estabilidade emocional, ele atua em que área do cérebro? Pois então, na verdade, assim, ele não tem um efeito, digamos, numa única área do cérebro. Isso é uma coisa importante. Legal. Alguns outros têm efeitos mais específicos. É interessante isso, né? Olha só, imagina que o pessoal aí em Bauru gosta de tomar Coca-Cola, tá certo? Vamos imaginar que todos os bares e restaurantes de Bauru vendam Coca-Cola, mas a Coca-Cola é produzida só numa fábrica. Então, existe uma fábrica de serotonina no cérebro. Ela produz a serotonina que vai para todo o cérebro, assim como aquela fábrica
produz a Coca-Cola e vai para todos os bares e restaurantes. Então, na verdade, a serotonina ela é produzida em regiões bem profundas do cérebro e se distribui difusamente na córtex cerebral, mas em especial em algumas áreas ligadas às emoções. Né? Eu acho que todos os telespectadores e ouvintes devem imaginar. Quer dizer, se a gente está falando de melhorar a tristeza e se sentir mais alegre, melhorar a ansiedade e se sentir mais tranquilo, naturalmente existe um predomínio dessa ação da serotonina em áreas ligadas às emoções. Tem um nome, um jargão neurológico dessas áreas, chamado sistema límbico, né? Que é a área que tem a ver com o controle emocional, o equilíbrio, a forma como a gente interpreta o mundo em volta da gente, e é ali que age a serotonina mais do que em outras áreas. Mas ela age por tudo. É como se tem uma concentração de Coca-Cola em bares, numa região de bares da cidade, mas tem Coca-Cola também em lugares na periferia, tá certo? Tá. Ela é uma substância que eu posso produzir ela, usando a analogia, que lógico, sempre do papel de leigo, como a A gente faz gente, com a todas insulina. elas, o nosso cérebro produz, mas Tá. ele produz a partir dos alimentos que a gente consome, entendeu? Quer dizer, na verdade, ninguém tem que se preocupar em tomar serotonina, certo? Basta eu ter uma alimentação regular, que ela é um neurotransmissor que vem de um aminoácido que a gente tem na alimentação da gente, tá certo? Algumas pessoas têm algumas alterações genéticas na capacidade de transformar os aminoácidos da dieta em serotonina. E aí existem alguns tratamentos mais específicos para isso, em que são, digamos, prescritos precursores da serotonina. Mas é uma coisa muito incomum, tá certo? O mais Tá. comum é que o problema não seja na quantidade, mas sim na forma como ela age nos neurônios, nessa região das emoções. Tá. Se a gente está falando do quarteto dos neurotransmissores aqui, a endorfina também está nesse pacote. Pois a endorfina é diferente da serotonina. Então, sem querer tornar isso uma coisa chata e nem muito difícil, tem os neurotransmissores que são, então, produzidos e agem, produzidos numa única fabricazinha, né? E se expandem cérebro afora, e alguns que são produzidos em mais de uma região do cérebro, como é o caso das endorfinas, tá certo? Claro que tem também uma área mais específica onde se concentram mais as células que produzem endorfinas na região do hipotálamo, né? do diencéfalo, a gente chama, mas tem uma produção mais ampla em outras regiões também. A endorfina tem um nome, né, que nem sempre o pessoal se dá conta, né, Nelson? Mas endorfina é uma morfina produzida no próprio cérebro. Né? O endo quer dizer Dentro. endógeno, é produzido dentro do cérebro. Então, isso é muito bacana, porque, por exemplo, durante muito tempo se pensou, mas como é que a morfina age? Como é que o cérebro tem receptores para a morfina? Como é que alguém podia imaginar? Como é que a natureza e a evolução ia imaginar que alguém ia descobrir lá uma planta chamada papoula, da qual viria a morfina, por exemplo, tá certo? Na verdade, já o cérebro tem receptores porque tem uma morfina endógena, que tem efeitos de acalmar, de reduzir a dor, de dar uma sensação de bem-estar, né? Por isso que é o efeito que a gente tem quando usa um opioide exógeno, que age nas mesmas fechaduras, nos mesmos receptores. E é por isso que todas essas substâncias, especialmente a morfina, vamos falar depois das endorfinas, né? No caso a morfina, e também os derivados que aumentam dopamina, têm um efeito aditivo, podem levar à adição, né? A dependência, justamente porque eles têm um efeito tão gostoso sobre o cérebro, da qual a pessoa pode se tornar viciado, né? Agora, aqui na internet da vida, a gente costuma relacionar ela de forma leiga à dor, ou ao controle da dor. Não, aí é que tá, porque a morfina, né, que é um opioide, a gente chama, esses tem uns nomes meio estranhos, assim, mas o Sim. telespectador tem que ter mão do nome, porque os nomes as pessoas vêm aí ao longo da ciência, tá? Opioides, que vem do ópio, né, da papoula, então por isso que é opioides. Então, os opioides agem acima de tudo na dor, mas não apenas na dor. Por exemplo, a gente pode conversar depois como é que a gente faz para fabricar mais endorfina, tá certo? Um Tá. jeito é sair correndo por aí, sair nadando por aí. Aquela sensação de bem-estar depois do exercício é porque o exercício aumenta a produção cerebral de endorfinas, por incrível que pareça. O corpo age no cérebro e o cérebro age no corpo. O cérebro não está, né, deslocado do corpo, ao contrário, ele está linkado no corpo. Então, assim, aquele bem-estar vem disso aí. Então, a endorfina está relacionada com o bem-estar, certo?
Por exemplo, aquela sensação de paz e tranquilidade que a gente tem em alguns momentos, por exemplo, depois de uma relação sexual, aquela tranquilidade ela tem a ver com a produção de endorfina. Então, tem várias coisas que a endorfina age que não são na dor, que dão uma sensação de bem-estar. Tá, as pessoas podem estar fazendo correlação com outros aqui, mas vamos repassar o quarteto para a gente montar um conteúdo depois. Como é que a gente classifica, então, a dopamina nesse pacote? Então, a dopamina ela é amiga da serotonina, tá certo? Então, assim, ela tem a ver, de novo, ela é produzida numa fabricazinha pequenininha lá no cérebro, por assim dizer, e se espalha cérebro afora, também mais em áreas que têm a ver com as emoções, mas a dopamina ela faz uma coisa diferente da serotonina. A serotonina, ela regula um pouco essa questão de ameaça, de medo, deixa a pessoa mais segura. A dopamina, ela deixa a pessoa com uma sensação de recompensa, de prazer, de bem-estar. Aquela excitação que a gente tem, ela é dopaminérgica. É como se a serotonina fosse fundamental para o basal do bem-estar e a dopamina para a excitação que a gente tem. Tudo que, por exemplo, assim, o cara está morrendo de fome, ele passa perto de uma churrascaria e sente aquele cheirinho do churrasco, que é uma coisa que a gente tem toda hora aqui no Rio Grande do Sul, aquela salivação e aquela vontade de chegar e se agarrar numa costela, aquilo ali é dopaminérgico, entendeu? Agora, a vontade do cara de sair de manhã com a família dele num domingo e passear tem a ver com a serotonina, porque se ele estiver deprimido, ele vai querer ficar em casa deitado o domingo inteiro, entendeu? Deu para entender a Entendi. diferença? Não, deu para entender sim. Tá? Agora, Então, por exemplo, assim, ó, a pessoa tem um drive, que a gente chama, uma vontade de explorar o mundo de alguma maneira. Tu não pode estar deprimido para ir atrás, por exemplo, de parceria dos teus amigos, tal. Agora, quando tu tá com eles, aquela sensação de excitação e bem-estar é dopaminérgica, né? Então, na verdade, a gente está tentando aqui digamos assim, é quase que compartimentalizar coisas que agem junto, assim, quer dizer, a serotonina e a dopamina estão andando juntas no nosso dia a dia. A gente se acorda de manhã, está se sentindo, está num nível bom de serotonina, toma o seu banho e vai trabalhar. E durante o dia aparecem coisas bem bacanas que a gente fica muito excitado e aquilo é a dopamina e assim por diante. mas se na analogia, só para fazer a conexão, se eu levo um susto no trânsito, o cara me fecha, aí então é a serotonina que age na questão do medo ou não tem nada a ver? Não, aí é um pouco diferente. Aí, nessa hora, entra a adrenalina, que aí é aquela É relação outra do coisa. corpo com o cérebro. Quer dizer, aquela ameaça aguda, eu vou ter uma secreção aguda de cortisol, de adrenalina, vou me mobilizar e isso vai, de alguma maneira, impactar no meu cérebro. Eu quero dizer assim, ó, se eu estiver preocupado com alguma coisa e muito preocupado que eu não consiga tocar o meu dia, porque eu não tiro aquilo da minha cabeça, isso é o que melhora com serotonina, entendeu? Tem a ver com redução de serotonina. Tá, apenas um parêntese na dopamina, qual a relação dela com a perda dos neurônios por causa do mal de Parkinson? Pois então, o que eu quis dizer e disse de maneira mais simples, mas agora tu quer que eu diga de maneira mais complexa, é que, diferente da serotonina, tem uma fábrica só, é como se a dopamina tivesse duas fábricas de Coca-Cola, tá certo? Uma que Tá, distribui a Coca-Cola para uma parte da cidade de Bauru e uma que distribui para outra parte. Então, a dopamina que distribui para o leste da cidade tem a ver com motivação, bem-estar, recompensa. Aqui do ladinho, assim, tem outra fábrica, do outro lado da rua, que manda dopamina para o sistema motor, que tem a ver com a fluidez dos movimentos. Isso é essa. Então, a gente pode ter uma alteração, seja numa fábrica, ou na outra fábrica, entendeu? Então, é um outro sistema da dopamina, uma fábrica ao lado, que tem a ver com a motricidade. O quanto eu consigo, assim, fluir os meus movimentos. Quando está faltando dopamina, a pessoa fica mais rígida e mais lenta, né? Que é a doença de Parkinson e outras doenças associadas. tá. E a ocitocina? Então, nós estamos chegando uma quarta substância, a ocitocina é amiga da endorfina. Então, olha só, temos a endorfina e a oxitocina, que tem um nome bem chique chamado neuropeptídeos, porque eles têm um tamanhozinho menor e têm um mecanismo distinto de produção do que os neurotransmissores que são produzidos em fábricas que vão cérebro afora. Então, vamos de novo. Os neurotransmissores, em geral, eles têm essa distribuição mais ampla no cérebro. Os neuropeptídeos são áreas mais específicas, tá certo? Produção específica e agem em algumas áreas. A oxitocina é uma substância que é meio encantadora, porque ela tem várias funções. Ela tem a função
desde uma função que é hormonal no organismo, de lidar com a lactação, né? E com a contração do útero, certo? Então, é o que a gente vê assim em ginecologia e obstetrícia, a função de lactação e a função de contração uterina, isso é a ocitocina agindo no corpo, e no cérebro ela tem a ver com a capacidade de formar vínculos, tá certo? A oxitocina é o neuropeptídeo, ou o neurohormônio, se a gente quiser dizer, a gente não chama de neurotransmissor, neurohormônio, que tem a ver com a formação de vínculos. Então, aquela coisa gostosa de tu te ligar com pessoas da tua família, gente que tu gosta, tu forma aquele vínculo do amor, assim, que não tem muita explicação, ele é oxitocinérgico. Sempre que a gente, por exemplo, faz uma vinculação bacana de fazer uma caridade e se responsabilizar por quem a gente quer ajudar, essa vinculação tem a ver com oxitocina, entendeu? Capacidade de criar é o neurohormônio ou o neuropeptídeo chamado mais pró-social que tem, entendeu? Quer dizer, a capacidade de confiar em alguém tem a ver com o nível de oxitocina que se estabelece no cérebro de um e de outro durante algum tipo de negociação ou de conversa. Eu confio em ti. Então, isso quer dizer que eu tenho um pouquinho mais de oxitocina que é liberado no meu cérebro quando eu vou te contar alguma coisa ou vou fazer uma troca contigo, entendeu? Tá, se a gente fechar o quarteto aqui, então, das amigas que o professor citou, serotonina com a dopamina e endorfina com a ocitocina. Exato, mais ou menos assim. Por exemplo, olha só, quando tu está com teus amigos, aquela sensação legal, que tu não sabe descrever muito bem, tem a ver com a questão de endorfina, tá certo? E aquela pessoa assim, que tu gosta muito, assim, que está muito ligada, te tem uma vinculação mais forte ainda, tem a ver com a questão da oxitocina. Então, eles andam meio juntos, assim. Eu acho que ficou bem legal isso, porque tanto serotonina como dopamina vão ter a ver com o teu funcionamento do dia a dia, o teu bem-estar, a tua excitação, e os outros dois com os teus vínculos, as tuas amizades, o prazer que tu tem de estar com pessoas. Tá? As pessoas confundem para a gente fazer uma camada um pouco mais abaixo, né, por uma questão que são muito específicas do seu estudo, doutor. Quando a gente tem, o Caio fala, pô, mas de uma forma ou de outra a gente está falando ou de mal-estar ou de bem-estar. E aí o corpo aqui na parte de baixo, gerando o pescoço para baixo, eu escolhi só duas. O cara fica puto da vida, ele produz lá o cortisol dele, fica estressado, como a gente diz de forma genérica aqui, não científica. Como é que isso se regula aqui dentro do corpo? Se uma parte conversa com a outra, não é assim que funciona. Bom, em primeiro lugar, aparentemente parece uma coisa muito simplória, mas apesar de toda a complexidade do infinito de conexões cerebrais, só imaginar, o cérebro adulto tem por volta de 85 bilhões de neurônios, e cada um faz entre 10 e 50 mil contatos. Então é um número absurdo as combinações. Apesar de tudo isso aí, o nosso organismo funciona de maneira muito simples. Ou é bom ou é ruim. Ou é seguro ou é ameaçador. Ou eu estou feliz, ou eu estou... É exatamente isso, porque existe uma coisa chamada manutenção do equilíbrio do organismo, que a gente chama de homeostase, um desses nomes meio difíceis de medicina, e é basicamente assim, ou eu estou com a minha homeostase estável, né? Ou eu estou com esse equilíbrio estável, ou eu estou com ele instável, e o organismo se sinaliza dessa maneira, a gente quer estar sempre estável. Se a gente está triste, não está estável. Se a gente está excessivamente excitado, não está estável, e assim por diante. Então, é bom, ruim, certo? É bem assim mesmo, apesar da complexidade, ou eu estou me sentindo bem, ou eu estou me sentindo mal, ou eu estou me sentindo estável, tá certo? Bom, então, ou muito bem, ou muito mal, ou estável. Então, assim, o que acontece, né? Acontece que o nosso cérebro, como eu estava dizendo antes, ele está muito conectado com o nosso corpo. Então, assim, com alguma coisa que acontece no nosso corpo, que a gente percebe como uma ameaça, por exemplo, vai impactar no cérebro. Alguma coisa de incerteza vai impactar no cérebro. Se eu estou estressado, eu tenho um sistema que liga o meu cérebro, olha que interessante, o meu cérebro com a minha glândula suprarrenal, através de um sistema de comunicação, e aí, se eu estou estressado, eu vou produzir muito cortisol. Ao produzir muito cortisol, o cortisol volta para o cérebro e atrapalha meu raciocínio, atrapalha a minha memória, a minha capacidade de aprender. Então, olha que interessante. É o cérebro agindo no corpo, o corpo agindo no cérebro. Eu me preocupo muito, estou muito estressado, o meu corpo reage, ao reagir, o meu cérebro começa a funcionar pior e assim por diante. Então, a gente tem esses círculos viciosos negativos, como tem círculos virtuosos. Quer dizer, hoje
A gente vive essa era assim, em que muita gente procura assim, sair desse universo de bombardeio de notícia, de internet, de excitação excessiva, que acaba te preocupando, te estressando, e vai lá meditar um pouco, fazer mindfulness, né, fazer atividade física, dar uma boa corrida, que baixa essa bola, diminui os estímulos e, com isso, baixa o nível de estresse. O estresse tem uma assinatura no organismo, que é o nível desse hormônio produzido na glândula suprarrenal, que é o cortisol. E o cortisol é interessante porque um pouquinho de cortisol é fundamental para a gente funcionar no dia a dia e enfrentar as coisas do dia a dia, tá certo? Agora, quando passa desse pouquinho, começa a atrapalhar o nosso cérebro, entendeu? Por isso, por exemplo, que depressão sem tratamento, depressão excessiva ativa cortisol, isso é uma das causas não, mas das coisas mais associadas com a ocorrência de Alzheimer na terceira idade. Por isso que todo mundo tem que tentar ter uma vida com o mínimo de depressão e ansiedade possível, porque esses fatores estão muito associados ao risco de Alzheimer no futuro, né? Muito legal. Ia colocar mais uma orientação que talvez como caminhando para o desfecho, professor, que as pessoas devem estar se perguntando o seguinte, pensando de novo sempre na ponto de partida do leigo aqui. Bom, insulina, se eu tiver deficiência, eu vou lá, tem os tratamentos para fazer. Os neurotransmissores funcionam de outro jeito, ou não? Como é que eu lido com isso? Eu posso tomar, não funciona assim? Eu estou usando Não, aqui bem, do margem ó, mesmo. tem medicamentos que melhoram, por exemplo, a função da serotonérgica e a função dopaminérgica, tá certo? Mas, de novo, não é só uma questão de dar mais medicamento para serotonina ou dopamina. É um pouco de como é que isso se equilibra nos diversos receptores, entendeu? A Por isso que chavinha não é lá. assim, estou deprimido, eu dou um antidepressivo e acabou a vida. Vai certamente melhorar, mas não quer dizer que resolve totalmente, entendesse? Então, isso é o que eu quero explicar. Claro que Perfeito. para estes dois, dopamina e serotonina, sim, existem medicamentos que aumentam a oferta do neurotransmissor e aí ele vai poder atuar de maneira um pouco mais, digamos assim, mais consistente, melhorando os quadros. Raramente isso aí muda de 0 para 100, mas melhora significativamente. Já os outros dois, a outra dupla, oxitocina e as endorfinas, não tem um remédio que tu dá, tá entendendo? Aquilo é muito mais uma forma da maneira como a pessoa vive, se relaciona e tudo mais. Por exemplo, tem alguns estudos, né, tentando em pessoas no espectro autístico melhorar a capacidade de interação social com oxitocina via nasal, tentar que ela seja absorvida. Não é muito fácil absorver esses peptídeos, entende? Então, não tem um tratamento para aumentar a oxitocina, vamos dizer assim, exceto a pessoa realmente valorizar relações sociais, se aproximar das pessoas, se dedicar para essas relações sociais e, com isso, lentamente aumentar a sua oxitocina. Da mesma maneira assim, que estar com amigos, estar com a família, estar com pessoas que a gente se sente bem, vai aumentando a nossa endorfina. Fazer exercício físico, ou seja, é o corpo e o funcionamento da gente atuando no cérebro e o cérebro modulando o corpo da gente. Legal. Tem alguma questão que o senhor destacaria que seria necessário mencionar à medida que a gente vai envelhecendo? Cara, o que eu acho é o seguinte, essa noção de envelhecimento é interessante, não sei, dependendo da faixa etária de quem está assistindo, vai se lembrar que há 50 anos atrás, a pessoa que tinha 10 anos imaginava que uma pessoa com 50 anos fosse muito velha. Hoje, a expectativa brasileira de média de vida vai acima dos 80, 80 e poucos anos, entende? Então, o que é velho muda um pouquinho. Mas o que é claro e nítido é que, com o envelhecimento, tudo vai diminuindo no organismo. Então, aumenta mais ainda a necessidade da pessoa ter atividade física, da pessoa ter uma atividade intelectual, ou seja, a forma da gente manter um bom nível desses neurohormônios e neurotransmissores é efetivamente a pessoa arregaçando as mangas e fazer atividade física, estabelecer relações sociais, tentar ter uma vida o mais produtiva e bacana possível, o que também tem impacto, tem implicações sociopolíticas, obviamente, para que as pessoas tenham menos preocupação, tenham menos depressão e possam ter um envelhecimento com menos impacto de menos serotonina, menos endorfinas, entendeu? Se o cara fizer exercício,
estiver tranquilo, né, com uma sensação de uma vida tranquila, uma perspectiva mais tranquila, ele certamente vai ter menos impacto do que se ele tiver uma velhice mais preocupada, mais sedentária e mais angustiante, entendeu? Porque daí vai corresponder a uma baixa desses neurotransmissores e, com isso, enfim, o nosso cérebro funciona pior, né? Tá certo? Professor Então, André Palmini. está um pouco na gente conseguir manter essas coisas. Professor André Palmini, de minha parte aqui para a Rede Pública de TV, agradeço muito o senhor ter dedicado um tempo aqui na nossa missão pública, ter nos ajudado a ter um pouco mais de bem-estar com essas informações aqui entrelaçadas. Um abraço aí para o pessoal, tá certo? Muito obrigado pelo convite.